Boa noite, pessoal. Hoje são 16 de junho de 2020, dando prosseguimento aos nossos vídeos, né? Nossas videoaulas. Hoje vamos falar sobre empolamento. Empolamento é um termo muito utilizado na engenharia civil quando você faz uma escavação de um solo compactado e ele fica solto, né? Se transforma em solo solto, e com o incremento do ar na mistura, gera um percentual a mais desse volume. Tá? Nós vamos ver aqui o percentual de cada tipo de material, como também o volume que vai gerar em termos médios, que a própria engenharia, para facilitar a vida de todo mundo, fez uma média e nós trabalhamos com esse valor médio. Eu vou colocar aqui só os slides para a gente ter o norte de trabalho aqui, tá? E nós vamos começar a falar sobre essa atividade, tá? Então, o assunto de hoje é empolamento. Esse empolamento ele é capaz de causar vários tipos de prejuízo na nossa obra, porque se ele for mal calculado, não tem como você justificar depois o custo desse acréscimo. Tá? Então, considere como um itemzinho, um item pequeno, né? Uma referência pequena, mas porém com um grande significado para a questão orçamentária. Bom, sempre que um solo ou rocha, não importa aí o que é, compactado no seu estado de repouso natural, ele é removido daquela massa compacta que tem, né? E acontece uma nova rearrumação ou arrumação das partículas. E com isso há um acréscimo de volume. Por quê? Porque o ar penetra, tá? E ele fica com um volume maior. Então, quando você calcula, por exemplo, eu vou construir um reservatório subterrâneo. Aí eu vou cortar lá uma determinada área e depois uma altura, vou gerar um volume de material. Aí, quando você vai colocar esse volume com um incremento, dá 30% de diferença. Ou seja, a gente não pode esquecer desse detalhe. Tá? Então, se o material for só específico, tipo assim, eu tenho lá um volume de rocha detonada, só tem rocha detonada. Então, a gente vai trabalhar com o percentual de 50%. O solo arenoso seco é só 12%. O solo argiloso, 45%, por aí vai. O que acontece é que quando a gente faz um corte das camadas, dessas camadas de solo, eles têm uma predominância, mas tem uma mistura com outros materiais, outros tipos de solo. Então, o que a engenharia fez? A engenharia considera 30% no acréscimo do volume para tudo, né? A não ser que seja muito específico, assim como a gente está vendo aqui na tabela. Se eu vou trabalhar só com rocha detonada, então eu vou colocar 50% de acréscimo de empolamento. Mas não sendo assim, vamos considerar para todo tipo de material que você for trabalhar, que não seja próprio nem específico, você está vendo que é só daquele material, é só material, solo argiloso, por exemplo, não tem mais nada. Então, é 40%. Mas em função dessa classificação, que às vezes é até difícil você fazer, porque uma determinada região tem uma predominância, 2 metros depois ela pode ter outra predominância. Então, na média, vamos considerar sempre 30%. É a melhor forma da gente trabalhar e não ter muito erro. Então, a média, né, já coloquei aqui, o solo compactado para solo solto implica um acréscimo de 30% de volume, já falamos. Aí, nessa foto aqui, nesse slide, você vê uma escavadeira hidráulica cortando um solo compactado. Então, quando ela faz esse corte aí, e quando retira esse material, ele já está com um acréscimo de 30%. Tá? Médio, né? Claro. Então, sempre isso, pessoal. A gente não pode esquecer
de quando for fazer a colocação de material compactado para material solto, tem um acréscimo de 30%. Quando é ao contrário, você vai compactar e você chega com volume maior e ele se torna menor, porque você vai retirar o ar na fase de compactação do solo. Mas no caso de cortar o material, retirar ele compactado, o acréscimo de volume é de 30%. Deixa eu ver aqui mais. Então, já falei que a entrada de ar misturando com os grãos do material, do terreno. O termo utilizado para botar fora. O que é botar fora? Botar fora é assim. Você está fazendo uma construção lá no seu canteiro de obras e, de repente, o material que você escavou para deixar sua cota de implantação do seu empreendimento dentro de projeto, né, da cota de projeto, gerou, digamos assim, um volume de escavação a mais que você vai deixar lá para fazer uma retirada desse material de forma definitiva. Em geral, a gente não faz isso no início da obra, porque pode acontecer você fazer um certo aproveitamento em alguma hora da obra, mas chegando do meio para o final, você já sabendo o que vai acontecer na questão da construção, você trata de limpar o trecho, a área toda, retirando esse material e dando destino a ele. Quando, na realidade, você contrata o caçambeiro para retirar o material, ou empresas, né? Você não sabe nem para onde esse material vai. Mas o que é que importa para você, já que seu foco é no empreendimento e não na questão do botar fora, né, do material, então você contratou ali, pagou o transporte para ele levar e pronto, acabou. Então o botar fora é assim. Quando é empréstimo, aí ele tem que buscar esse material num determinado lugar, que a gente chama de jazida, né? Ele vai na jazida pegar esse material para nos complementar, ou seja, complementar as cotas do projeto para chegar até aquele nível de implantação do empreendimento. Às vezes você precisa botar muito material, que o terreno, a cota do terreno é bem baixa, e você precisa fazer esse aterro para depois colocar a implantação do empreendimento, tá? Então é sempre assim. Se você vai jogar fora, o nome já está dizendo, bota fora. Se você vai precisar de material, você vai fazer um empréstimo de material. Em geral, o material você vai conhecer, inclusive, às vezes, na jazida, para evitar que o cara traga qualquer tipo de material. Então, tem todo um esquema de inspeção, de laboratório de solos, para que esse material sirva realmente para o que você está proposto a fazer, que é uma boa compactação. Bom, eu não vou falar de solos aqui, os solos, de uma forma geral, residuais, porque vocês já sabem, isso aqui eu vou dar uma pulada só para vocês, se quiserem ler depois em casa, mas isso já foi dito e foge um pouco do assunto empolamento. Eu só deixei só para lembrar para vocês o que são esses solos, os sedimentares e os solos residuais. O residual o nome já está dizendo, reside, né? Fica nas proximidades, e os outros, que são os solos sedimentares, eles são transportados pela água, pelo vento, pela gravidade, e eles mudam de local. Tá? Bom, tem também os solos de natureza orgânica, que vêm das plantas, raízes, conchas, animais, etc. São considerados não muito bons para a questão da engenharia, é bom para a agricultura. Tá? Então, a gente chega até a dizer que são imprestáveis, porque não prestam, né, para construções em função da sua baixa resistência. São aqueles solos que, quando você pisa, você vai afundando junto com ele. Tá? Então, não oferece muita resistência. Bom, as rochas aí, o material natural compacto e duro de origem da crosta terrestre ou da litosfera. Então, eu queria agora falar sobre a classificação dos solos. Tá? São 3 tipos de classificação dos solos. Os solos da primeira categoria, que são solos, digamos assim, que têm na sua composição materiais em decomposição, ou seja,
uma simples picareta consegue penetrar com facilidade ao movimento direcionado para esse tipo de solo. Ou seja, é fácil você ver que esse solo é facilmente removido. Ele tem um preço, inclusive, bem mais barato do que as outras duas categorias. Tá? O de segunda categoria já é um material rochoso com a resistência à penetração próximo ao granito, mas não chega a ser do granito, é inferior ao do granito. Tá? E o solo de terceira categoria é o material rochoso com uma resistência superior, né? A resistência à penetração superior à do granito. Então, são solos bem mais caros na questão orçamentária, o de segunda e de terceira categoria, principalmente o de terceira categoria, que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, às vezes, você tem uma mistura de solo. Tá? Então, esse solo de terceira categoria, em geral, para obra maior, geralmente trabalha com a utilização de explosivos. Tá? Então, o explosivo, pessoal, é um material muito perigoso. Para a gente trabalhar com ele, a gente precisa de autorização do Exército Brasileiro. É a primeira coisa que você vai fazer. Você chega lá e se responsabiliza pelo que acontecer. E olha que a responsabilidade não é pequena. Tá? Não somente isso, você precisa ter um profissional qualificado para fazer a atividade, precisa de um plano de fogo, tá? Para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Existem locais que você, com 30 centímetros, já digamos assim, na cota negativa de 30 centímetros, você já tem rocha sã, aquela rocha viva, azulada. Então, não tem outra alternativa a não ser você usar explosivo. Das minhas experiências, eu nunca usei dinamite, porque eu acho assim, eu trabalhei muito no meio urbano, e dinamite causa um estrago muito grande pela potência da dinamite. Então, sempre a gente usava clorato quando havia essa necessidade. Às vezes, quando era um bloquinho de rocha pequeno, enquanto a gente estava trabalhando em outra atividade, fazia umas fogueiras, aquecia, ela estratificava toda, ela quebrava toda, e com o pichote, que é um ponteirinho, ia lá e ia quebrando ela. A gente não tinha pressa, era no lugar que podia esperar, e a gente nem usava explosivo, porque o explosivo ele tem, digamos assim, muitas implicações, principalmente com os vizinhos. Tá? Se é dentro do canteiro de obra, você mexe muito com os vizinhos. Se é no ambiente urbano das ruas, praças e avenidas, piorou ainda. Você vai ter que notificar toda a população antes de fazer a atividade. Você vai ter que colocar todos os moradores de rua, naquele exato momento, naquele prazo, fora. Tem que interditar trânsito. Você tem que tomar uma série de ações com antecedência, avisar toda a população, e você não pode falhar, porque a partir do momento que você falha, você já não tem mais só um prejuízo financeiro, o prejuízo de pagar os débitos, é também a questão da credibilidade. Então, os vizinhos passam a lhe ver de forma diferente, com preocupação. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. É uma atividade muito perigosa. Tá? Eu botei aqui no empolamento só para a gente aumentar um pouquinho essa questão do assunto, porque para ficar mais interessante também. Mas tenham cuidado quando for trabalhar realmente com solo de terceira categoria. O escarificador, pessoal, você está vendo aqui nas fotos, é uma ferramenta que é atrelada ao trator de esteira, e com esses dentes aí de aço, o trator faz a pressão para baixo, e quando ele acelera, quando ele começa a andar, ele vai baixando esses dentes até tornar essa terra dura, fofa, ou seja, quando a força do trator puxa, ele sai soltando a terra. Tá? Então, o nome dele é escarificador, e geralmente fica no fundo dos tratores de esteira. Os equipamentos que fazem digamos assim,
a escavação desses materiais, geralmente são o quê? São escavadeiras hidráulicas, que a gente está vendo aqui, até equipamentos pequenos, às vezes, você utiliza em canteiros pequenos, tratores de esteira, aí vai, para transportar para carregadeira. E esse botscrape, que é uma atividade muito grande assim de escavação de solo, você tem um volume bastante acentuado ali naquela caçamba ali. Quando ela baixa ali e o motoscrape anda, ele começa a baixar e a terra que ele vai escavando embaixo vai subindo até preencher toda a caçamba. Tá? O nome é motoscrape. Bom, para finalizar, eu fiz aqui um exercício só para mostrar para vocês a diferença, o quanto é importante essa diferença financeira no orçamento. Aí eu botei aqui no exercício. Quantas viagens de caçamba com capacidade de 5 metros cúbicos cada serão necessárias para transportar um volume de solo compactado de 300 metros cúbicos? Tá? Então, 300 metros cúbicos, mas aí lembre-se que é solo compactado. Então, a primeira operação que a gente tem que fazer é transformar solo compactado em solo solto, com incremento médio de 30%. Então, os 300 metros cúbicos com 30% viraram 390 metros cúbicos. Tá? Então, você dividindo por 5 metros cúbicos de cada caçamba, gerou uma quantidade de transporte de 78 viagens de caçamba. Tá? Então, a resposta correta são 78. Agora, se você não considerasse o empolamento, tá? Nós teríamos aí o volume considerado errado de 300, então seriam 60 viagens de caçamba. Então, a diferença daria 18 viagens. Tá? Então, se você botar pelo preço de uma viagem, que hoje eu não tenho ideia agora de quanto é, mas bote aí pelo menos de R$250 o metro cúbico, né? Ou 200 ou 250. Então, isso é muito significativo quando você tem um volume grande. Então, a ideia é que vocês façam a consideração do incremento desse solo compactado para o solo solto de 30%, senão vai ter, digamos assim, grandes problemas para vocês com relação ao orçamento. Tá? Da minha parte aqui, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Ver se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar no canal e solicitar, que eu estou aqui pronto para responder e ajudar vocês. Eu agradeço aí a atenção de vocês e na próxima semana vamos ver aí o pedido de concreto em usina. Tá? Vamos aprender que itens serão necessários para a gente fazer o pedido na usina. Muito obrigado a vocês e fiquem com Deus. Não esqueçam lá de prestigiar o canal. Grande abraço.